Olá, pessoal, boa tarde para todos. Neste segundo capítulo da unidade 6 do nosso livro didático, caso vocês queiram observar, estamos estudando os sentidos das imagens. Ou seja, e o que vamos falar nesse segundo capítulo dos sentidos das imagens? Iremos falar sobre o poema visual. Então, assim, estudamos o que é um poema, todos os elementos que compõem um poema. Agora, vamos entender o poema visual, entender que sua estrutura é diferente do poema tradicional. Quando falamos logo poema visual, ou seja, tem toda essa questão de, além de nos despertar sentidos, sentimentos com as palavras, também vai nos despertar esses sentidos através das imagens. Vamos lá. O poema visual é uma expressão poética informal. Quando eu falo que esse poema ele vai ser uma arte, uma expressão poética informal, eu estou querendo dizer que ele vai se recusar a aparecer de uma forma definida, de uma forma fixa. Porém, ele vai trazer alguns elementos para que saibamos que ele é um poema visual, tá bom? Ou seja, sua estrutura forma imagens. Essas imagens complementam o sentido do poema, ou seja, não pode ser qualquer imagem, tem que ser uma imagem que vai completar o sentido do poema, dando maior expressividade e podendo combinar-se com outras linguagens artísticas. Vamos lá. Primeiro exemplo de um poema visual. Na noite que prometo insônia, fecho meus olhinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e conto carneirinhos. 10, 11, 12, 13, 14. Então, assim, na noite que esse poeta ele vai prometer insônia, que não vai dormir, ele começa a fechar os olhos. Ele vai fechar esses olhos, assim como esse poema visual, ele vem trazer para nós essa imagem. Por exemplo, na noite que prometo insônia, na noite que prometo insônia, aparenta ser as sobrancelhas de alguém. Então, esses espaços entre essas palavras vão aparentar ser pálpebras, ou seja, os olhos fechados. Esses números aqui eles vão representar os nossos cílios quando eles estão fechados. Próximo poema visual. E me pergunto já em prosa: existe coisa mais gostosa? Na tarde fina de julho, voa o cheirinho, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Ou seja, mais uma vez, a imagem ela vai estar complementando o sentido do poema. Poema que vai envolver toda essa questão de um café. Próximo e último exemplo. O valor, coisas de valor e valor das coisas. É como o poema foi intitulado. Guardamos e trancamos coisas de valor. Ocorre, porém, que há demais, na verdade, que o que há mais de valioso carece de cuidados e não de cadeados. Ou seja, as coisas de valor, as coisas que realmente importam, a gente está querendo dizer que são os sentimentos. E os sentimentos, eles não precisam de cadeados, assim como objetos. Então é isto, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido.
E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estarei postando no grupo a nossa atividade de hoje. Beijão!